Deuteronômio capítulo 32, versículo 48 até o 52. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, pela leitura da tua palavra, e agora fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nenhum de nós sabe o dia da sua morte. Qual seria a nossa reação? Qual seria a tua reação se de repente você recebesse a visita de Deus ou a visita de um anjo e revelasse para você: olha, você amanhã vai levantar da sua cama, vai ao trabalho, e no meio do trabalho, no meio do dia, você vai passar mal e você vai morrer. E sabe por que isso vai acontecer? Porque você pecou diante de Deus, e por causa desse pecado, os teus dias foram abreviados. O que nós faríamos? Será que nós teríamos a atitude de Moisés? Porque foi exatamente esta a notícia que Deus deu a Moisés. Olha, Moisés, sobe ali naquele monte, olha a terra que eu vou dar aos filhos de Israel, porém, você vai morrer ali naquele monte. Você não entrará na terra prometida. E sabe por que vai acontecer isso contigo, Moisés? Porque lá nas águas de Meribá, junto ali ao deserto de Zim, você não me santificou no meio dos filhos de Israel. Então, Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. E interessante nós observarmos que Moisés cumpriu. Se nós continuarmos lendo o texto, Moisés cumpriu esta ordenança que Deus deu a ele. Moisés subiu até o monte, olhou a terra e ali ficou. Moisés, mesmo sabendo que tinha errado diante de Deus, ele continuou seguindo o propósito de Deus até o fim, em obediência completa. Será que nós teríamos a mesma atitude de Moisés? Será que você teria a mesma atitude de Moisés? E isso faz parte, essa atitude de Moisés faz parte do seu temperamento, fez parte.
no temperamento de Moisés. E esta atitude de Moisés nos faz repensar as nossas atitudes ou repensar também no nosso temperamento diante das situações que passamos na nossa vida. Existe um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. O autor é Tim LaHaye. Temos visto que tem lá um vasto material que pode nos orientar em como descobrir o nosso temperamento. E como descobrir como é o nosso, aquele temperamento que nos domina, que é mais proeminente. E este livro também nos ajuda a ajustar e obter um melhor desempenho nas diversas situações. Porque nós precisamos controlar os nossos temperamentos. E eu quero ler contigo o texto que fala a respeito do ocorrido com Moisés e por que ele perdeu a entrada na terra prometida por causa desse pecado. Não só Moisés, mas Arão também perdeu. E vamos abrir aí o texto que está em Números. Números no capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu quero ler o texto para ficar bem claro as circunstâncias que tiveram lugar ali na vida de Moisés e que fez com que ele pecasse diante de Deus. E este pecado o impediu de entrar na terra prometida. Diz assim o texto: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo beber. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim
para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. O temperamento de Moisés é qualificado neste livro que eu falei com vocês, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. O temperamento de Moisés é classificado como melancólico. E aqui nós vemos uma das características dos melancólicos em ação nas atitudes de Moisés. E esse temperamento, além desta atitude que nós vamos falar mais à frente, ele tem algumas características positivas. O melancólico é talentoso, é analítico, é abnegado, perfeccionista, sensível, amigo fiel, minucioso, persistente, criativo e imaginativo. Então, o melancólico ele tem essas características positivas. Porém, como todo comportamento, como todo temperamento, melhor dizendo, tem as suas características negativas. E quais são elas? O melancólico é introvertido, egocêntrico, tímido, pessimista, tem inflexibilidade, é amuado, é confuso, antissocial, crítico e vingativo. O melancólico, como pai e mãe, ou seja, aquele pai, aquela mãe que tem um temperamento melancólico, tem padrões altos, ou exigem padrões altos. Eles querem tudo feito corretamente e gostam de manter a casa em ordem. O melancólico no trabalho é perfeccionista e leal. E o melancólico, como amigo, faz amizades com cuidado, fiel e é devotado e gosta de resolver os problemas dos outros. Nós vemos isso em todas as situações de Moisés, principalmente quando fala aqui que é devotado e gosta de resolver as situações dos outros. Existe aquela passagem em que Moisés recebe a visita do seu sogro, Jetro, e ele está ali, desde de manhã cedo, atendendo a cada um dos israelitas e tentando resolver os seus problemas. É o sogro de Moisés, fala assim, olha, você precisa mudar essa atitude. Delegue os casos para pessoas, nomeie capitães de 10, capitães de 100, capitães de 1000, para que eles resolvam e você vai resolver somente aqueles casos mais graves. Então Moisés tinha essa característica. E em vários exemplos que nós observamos em Moisés, tem que ajudar, ou tem a tendência de nos ajudar a entender que este temperamento, quando controlado pelo Espírito Santo, pode produzir coisas boas, que foi o que aconteceu com Moisés. A liderança de Moisés ali no deserto é inquestionável. E nós podemos olhar que Moisés, na sua juventude até os 40 anos, ele foi ensinado na escola egípcia. Depois, mais 40 anos, ele passou no deserto, cuidando de animais. E aos 80 anos,
ele recebeu uma incumbência diretamente de Deus para livrar o povo do domínio da maior nação daquela época. Então, o melancólico, ele tem verdadeiramente características boas, mas ele precisa tomar cuidado com as características ruins, porque Moisés, num determinado momento, ele negligenciou as suas características ruins e isso lhe trouxe uma consequência muito grave. Quando nós analisamos o Moisés talentoso, em Atos, no capítulo 7, versículo 22, nós vemos Estevão demonstrando a educação de Moisés entre os egípcios. Estevão demonstra que a educação de Moisés entre os egípcios não influenciou a sua personalidade. Vamos ler o texto em Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, 22 diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. A sua habilidade de condução do povo durante o deserto, como juiz e como profeta, é uma prova dessa sua natureza de ser poderoso em palavras e obras. Se nós pararmos para fazer um estudo do livro de Êxodo, de Números, de Levítico e Deuteronômio, nós vamos observar quantas e quantas vezes Moisés teve que liderar o povo, que dar respostas ao povo, que trazer soluções para problemas que surgiram. Mas em nenhuma dessas vezes, Moisés agiu por conta própria. Ele sempre consultava Deus para receber orientação para as melhores decisões. Outra característica que nós podemos encontrar em Moisés, além de ser talentoso, ele era abnegado. Ou seja, o indivíduo melancólico que tem esta característica, ele tem dificuldade de desfrutar do conforto e do sucesso sem ter algum sentimento de culpa. Uma pessoa que é abnegada, ela às vezes deixa de curtir o momento pensando que talvez pudesse ter feito coisa melhor. Por isso, a pessoa que é abnegada está quase sempre pronta a fazer algum sacrifício em prol da causa que abraçou. Vamos ler o texto de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, do versículo 23 até o versículo 27, temos o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a corda do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, pela fé em Deus,
pela fé nos propósitos de Deus, pela fé no conhecimento que Moisés tinha em Deus, ele se privou de muitas bênçãos, de coisas boas, porque ele estava olhando algo superior à frente. Então Moisés era abnegado, como todo melancólico é. Moisés também tinha lealdade. Além de ter poucos amigos, o melancólico é fiel a esses amigos. E a devoção que Moisés demonstra, quando nós lemos o texto de Êxodo, abra aí a tua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 14, Êxodo 14, versículo 16 e 17, diz assim: E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o que Moisés fez? Moisés fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer. E sempre que Moisés tinha alguma coisa para resolver a respeito do povo, ele sempre buscava orientação divina. E isso não quer dizer que Moisés seja perfeito. Porque nós encontramos os exemplos de imperfeição no seu temperamento. E foi isso que o texto, quando Deus fala para ele: Moisés, você vai morrer aqui neste monte, porque você fez algo ruim para mim. E o que foi? Um complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade de Moisés e de todo melancólico, em alguns momentos, se não for controlado pelo Espírito Santo, traz a ruína. E aí nós vemos que esta situação de Moisés, esse complexo de inferioridade, começa lá na sarça. Porque o melancólico vai sempre apresentar desculpas para não realizar determinada situação, por não se considerar capaz para isso. Em Êxodo 3, versículo 11, nós encontramos que Moisés diz que não tinha talento. Êxodo 3, 11. Vamos ver. Deus chama Moisés na sarça para que ele vá para o Egito. E qual é a resposta de Moisés? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Este complexo de inferioridade de Moisés foi quebrado com a resposta que Deus deu para ele, no versículo 13. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E aí, Deus fala para Moisés: diga ao povo que o eu sou o que sou te enviou. Diz o texto. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas Deus, ao responder para Moisés sobre não ter talento, no versículo 12, Deus respondeu assim: eu serei contigo.
e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Deus fala para Moisés: Moisés, não é o teu talento que vai tirar o povo do Egito. Eu serei contigo, e a prova disso, quando você terminar, você virá aqui neste monte adorar. Moisés se convenceu disso? Não. No capítulo 4, Moisés fala assim, vamos ler, capítulo 4, versículo 1. Moisés fala que ninguém vai acreditar nele. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés estava dando mais uma desculpa para não ir para o Egito tirar o povo. E como melancólico, além de acreditar não ter talento, ele também acredita que ninguém iria acreditar nele. E esta forma de ação, é chamado de egoísmo, que precisa ser descoberto o quanto antes. Então, se você, em algum momento, tem dado desculpas por não ter talento, ou por acreditar que ninguém vai crer em você, isso é um traço de egoísmo, que precisa ser descoberto e precisa ser lançado diante de Deus, para que Deus trate e modifique isso na tua vida. Uma outra coisa que é muito comum nas pessoas melancólicas é não falar em público, ou ter medo de falar em público, ou acreditar não saber falar em público. Em Êxodo, capítulo 10, versículo 4, Moisés fala ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Existem alguns estudiosos que dizem que Moisés era gago, mas não vem ao caso. Não tem como a gente comprovar isso. O que nós podemos dizer é que existe mais uma desculpa que Moisés dá para não realizar algo para Deus. E essa desculpa, Moisés coloca uma limitação em si mesmo. E quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas pessoas impõem limites a si mesmas para não realizar algo? Se é para pregar, se é para testemunhar, se é para ensinar. Aqui, o que Deus estava falando para ele, no versículo 11, Deus fala assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, tudo Deus fez. E se Ele te fez mudo, é porque tem um propósito. Agora, se você não é mudo, se você não é surdo, se você enxerga ou se você deixa de enxergar, tenha certeza de que quem determinou isso foi Deus. E aí, falar não tem nada a ver com eloquência, mas com obediência. Então Moisés estava ali desobedecendo, ou tentando dar uma desculpa para não obedecer a palavra de Deus. E aí vem o texto que nós lemos, de Números, capítulo 20, que caracteriza a ira de Moisés. Além do medo, a ira sem controle é uma das características negativas que mais aparece no melancólico. E foi essa ira que impediu Moisés de entrar na terra prometida.
Em Êxodo 16, versículo 20, e Êxodo 32, versículo 19, nós vemos uma mostra da ira de Moisés. E esta ira de Moisés, quando ele bate na rocha, quando ele fere a rocha por 2 vezes, demonstrou falta de fé, demonstrou que ele não teve controle sobre o seu temperamento. E aí, Moisés entra em depressão. Olha o versículo 48 de Êxodo 32. Aliás, desculpe. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, de 1 a 15. Moisés, então, depois do povo ter se queixado, Moisés vai conversar com Deus. O povo murmurou, queixou-se, diz o versículo 1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E várias vezes o povo reclamava com Moisés, e Moisés reclamava com Deus, levava para Deus a reclamação do povo. E aí, quando chega no versículo 11, Moisés fala assim: Senhor, por que fizeste mal a teu povo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim essa carga do povo, de todo esse povo? E aí Moisés acaba pedindo a Deus que o tire. Se for preciso, tira-me, risca-me do livro que escreveste. Ele não estava suportando tamanha responsabilidade. Mas isto era fruto da autopiedade, que também é comum nos melancólicos. E resulta num quadro depressivo. Foi o mesmo que aconteceu com Elias e o mesmo que aconteceu com Jonas, que em determinado momento de tamanha depressão, preferiram clamar pela morte. Como conclusão desta mensagem, Êxodo 32, versículo 48. Deuteronômio 32, versículo 48, que é o texto que nós estamos meditando sobre a morte, sobre a decretação da morte de Moisés, as últimas palavras que Deus fala para ele, declarando, no versículo 48, Deus fala para Moisés, aí a partir do 49 ele fala sobre aquela questão de subir ao monte e ali ele vai morrer. Aquela ira de Moisés, a ira autoindulgente, ou seja, ele mesmo colocou uma ira porque ele achava que ele podia fazer aquilo ali consigo mesmo. Tamanha responsabilidade que ele tinha com o povo. Provavelmente, eu e você daríamos razão a Moisés por se irritar com aquele povo.
Mas nem eu nem você somos deuses. E Deus havia dado instruções para Moisés bem claras do que ele deveria fazer. E Deus não deixou espaços para que Moisés se descontrolasse emocionalmente. Não havia motivo para aquilo. Era só Moisés chegar, ajuntar o povo, falar assim, olha só, aqui está a rocha, vocês querem água? Então, ó, eu vou falar a rocha, e a rocha vai dar água para vocês. E Moisés falaria a rocha, e a rocha daria água. Não havia problema nenhum. Mas a reação de Moisés aos constantes acontecimentos, às constantes reclamações do povo, esgotou a paciência de Moisés, e ele, como já estava depressivo, desagou neste descontrole. As circunstâncias que estavam em volta daquela situação não eram motivo para que Moisés perdesse o controle. Mesmo sendo um grande líder, que ali em Lucas, capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, versículo 27. Diz o texto: diz o texto que Jesus estava explicando as Escrituras para os seus discípulos, diz assim, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E no versículo 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, enquanto ainda estava convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Moisés, este grande líder, Moisés, o legislador, Moisés, o condutor do povo por 40 anos no deserto, citado por Jesus como se fosse o dono da lei. Mas Moisés era um homem como nós, sujeito às mesmas lutas, sujeito às mesmas intempéries, sujeito às mesmas frustrações que nós temos hoje. Imagine a carga emocional passando no deserto durante 40 anos, aguentando um povo reclamão. Mas Deus estava tratando de Moisés naquele deserto, da mesma forma que estava tratando o povo naquele deserto. E da mesma forma que Ele trata comigo e contigo no deserto que nós estamos. Qual é o teu deserto hoje? Por quanto tempo você está nesse deserto? Saiba que é aí, é nesse lugar que Deus está tratando contigo. Porém, esse deserto pode durar 40 anos, mas ele vai passar. O autoconhecimento é necessário. E o aprendizado que o deserto vem trazer para nós é o aprendizado da dependência de Deus. Então, talvez você tenha se identificado com alguma dessas características de Moisés, sejam positivas, sejam negativas. As positivas, não tenho o que dizer, porque são coisas boas para você, mas e as negativas?
E este deserto que você está? O que nós entendemos é que mesmo Moisés recebeu de Deus a notícia da sua morte, ele seguiu, ele prosseguiu até o fim, obedecendo a Deus. Então a palavra que eu quero deixar com você nesta noite, a palavra que eu quero te incentivar, é que mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, não desista. E nem pare. Continue. Siga, prossiga até o fim. Mas aprenda a depender de Deus. E coisas grandes irão acontecer contigo, com a tua família, com os seus, mas principalmente, quando aprendemos a depender de Deus, nós temos o favor dele, nós temos o olhar dele direcionado para nós. Então, nesta noite, o exemplo que nós temos de Moisés, os exemplos positivos, eu te incentivo a seguir. E os exemplos negativos, eu te falo, coloque os teus exemplos negativos, os exemplos negativos de Moisés, que se você for melancólico, fleumático, sanguíneo ou colérico, você pode demonstrar, coloque todos sob a tutela do Espírito Santo. Porque Jesus falou certa vez com os discípulos: eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos conduzirá, ele vos ensinará, e ele vos controlará, para que vocês possam seguir a caminhada e conseguir chegar ao fim, de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco hoje, tenha certeza de que o olhar de Deus está sobre a tua vida. O olhar de Deus está contemplando e tratando contigo nesse deserto que você está. E ele tem visto as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas ele está recebendo, tenho certeza disso. Mas as coisas ruins, ele quer tratar contigo e comigo, para que nós possamos dar os melhores frutos para o teu reino. Então eu quero orar por você nesta hora, pedindo a Deus, para que continue te controlando, te incentivando a praticar coisas boas, e aquilo que você tem visto, tem percebido que é ruim, você possa colocar diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar agora, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que ao ouvir esta mensagem se identificou com algumas das características, sejam positivas, sejam negativas, na vida de Moisés, e principalmente pelas características negativas que fizeram com que esse homem de Deus não pudesse entrar na terra prometida. Mas nós, Pai, ainda estamos com esta possibilidade, mesmo fazendo algumas coisas que são contrárias à tua vontade, mesmo com práticas que não te agradam, nós ainda temos uma chance de nos arrepender, nós ainda temos uma chance de mudar o nosso curso de vida, de mudar as nossas atitudes, de controlar o nosso temperamento, para que possamos receber de Ti as bênçãos terrenas
e as bênçãos celestiais. E nós agora queremos, ó Pai, te pedir, não desista de nós, porque nós não iremos parar. Nós iremos continuar. O teu propósito em nós que irá se cumprir. E na nossa vida, nós iremos adorar a Ti, santificar o Teu nome, pelas bênçãos que Tu ainda vais derramar sobre nós, e pelo nosso controle, iremos colocar debaixo do Espírito Santo de Deus, para nos ensinar. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus.